Boa noite a todos. Parabéns pela vitória. Renato, explica para nós o que tu que contasse aqui quando da chegada, que tinhas assistido os jogos do Grêmio desde o início do campeonato, estava acompanhando, que viste com muito mais atenção a partida contra o Vila Nova. O que foi determinante de tua parte para o Grêmio jogar uma partida, que nós também vimos o Grêmio desde o início, foi tão diferente do Grêmio em relação aos outros jogos? Bom, eu tenho a minha maneira de trabalhar, né? Sempre com respeito a qualquer outro treinador. Eu procuro, apesar de ter tido pouco tempo, apenas 5, 6 dias de treinamento. Por isso que eu evitei, inclusive, de mudar a equipe. Aproveitei o entrosamento da equipe que vinha jogando. Fiz alguns ajustes durante a semana, que eu estava observando e que eu achava que o Grêmio estava precisando. Mas, acima de tudo, a entrega, a dedicação. E isso sobrou hoje para eles. Eu acompanhei praticamente todos os jogos do Grêmio na segunda e, no meu entender, foi a melhor atuação do Grêmio. É óbvio que nós procuramos, de todas as formas, não deixar nosso adversário jogar. Tomamos um gol logo no início. Evitamos que principalmente o Nenê pudesse jogar, que o Nenê é um jogador que desequilibra bastante. Procurei juntar bastante nossas linhas, já que no momento que você dá espaço para o adversário, e o Nenê é um jogador muito perigoso, que gosta muito de jogar nas costas dos volantes, neutralizamos praticamente essa jogada forte do Vasco e jogamos. Marcamos, evitamos do adversário crescer na partida e com a bola nós tínhamos que jogar. Personalidade, confiança. E isso, acredito que os jogadores tiveram de sobra hoje. Mas, acima de tudo, eu quero parabenizar o nosso torcedor. Eles foram fundamentais, foi uma energia positiva muito boa desde a minha chegada no aeroporto. Mas hoje aqui eles deram assim, uma aula de incentivo que o grupo estava precisando. O grupo precisava, aquilo que eu pedi quando cheguei, do apoio do torcedor. Independente de quem começa a partida, independente de quem entra na partida, o importante é o torcedor apoiar o jogador ou os jogadores que entrarem. Porque o objetivo do nosso torcedor é o nosso aqui, do presidente ao roupeiro. É a gente voltar para a Série A, onde é o lugar do Grêmio. Eu, quando cheguei, eu prometi que o Grêmio vai voltar para a Série A. Nós damos um passo hoje, importante, mas isso não quer dizer que nós já estamos na Série A. Então, vamos continuar trabalhando com seriedade e buscarmos os resultados, entendeu? Porque quanto mais rápido a gente voltar, melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, eu parabenizo o nosso torcedor e o grupo que teve uma entrega espetacular. Eu falei, tem 50 mil pessoas lá fora. O reflexo desses torcedores vai ser o reflexo do time dentro do campo. Então, se a torcida jogou o tempo todo com o time, é porque o time estava correspondendo dentro do campo. Estava tendo essa entrega. E aí a qualidade de cada um. Eu falei para eles lá no vestiário e falei aqui que não é fácil virar um jogo em cima do Vasco. Tem uma grande equipe. E o Vasco também está brigando para subir. E o segundo gol me encheu os olhos. Foi um contra-ataque, assim, digamos, mortal, de cinema. Foi um golaço do Tassiano, mas a jogada toda. Acho que valeu pelo domingo, pela reestreia, digamos assim, e por ter dado um passo importante, né, nesses 3 pontos que eram importantíssimos para a gente, até porque é um adversário direto para subir para a Série A. Renato, eu queria que você falasse sobre os primeiros 10 minutos do jogo, que parecia um ambiente parecia um pouco mais tenso, o Vasco parece que ter se aproveitado dessa tensão que parecia no ar. E o que você fez ali quando o time demorou um pouco para se encontrar, até encontrar e mudar o jogo da maneira como mudou? O que representou ali aqueles primeiros 10 minutos para você naquele momento de um pouco mais tenso do jogo? É normal, né? Pela Série B, pelo que os torcedores vinham cobrando, mas eu falei para eles que, independente se nós tomássemos um gol, era para continuar a mesma coisa, fazer exatamente o que nós treinamos durante a semana. Se eles fizessem exatamente o que nós tínhamos treinado durante a semana, nós iríamos sair daqui com a vitória. E fizeram. Os primeiros 10 minutos, como você falou, foram um pouquinho mais tensos,
tomamos o gol, mas aí para você ver a tranquilidade que o meu time teve de virar uma partida tão difícil contra o adversário direto, entendeu? E não é nada fácil. E nós viramos ainda no primeiro tempo. Tomamos conta praticamente do jogo. Tivemos mais situações de gols do que eles, tiveram mais posse de bola, mas eu estou muito satisfeito, até porque, como eu falei, foi apenas essa semana, pouco tempo para treinar, para ajustar. Ainda vou colocar algumas coisas que eu quero na equipe, mas está de bom tamanho. Está de bom tamanho, até porque foram 3 pontos importantíssimos. Quando eu cheguei, eu falei, a gente não vai jogar bonito, entendeu? A gente não vai dar espetáculo. Se tiver que acontecer isso, ótimo, mas eu quero os 3 pontos sempre, eu quero a pontuação para a gente subir para a Série A. Até porque não tem tanto tempo assim para ajustar algumas coisas que eu quero. Então, o importante é a gente brigar com o nosso adversário, ter a entrega, e aí, naturalmente, a qualidade de cada um. Todo mundo sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Eles fazendo exatamente como foi feito hoje, até porque a gente pegou também um adversário difícil. Eu tenho certeza da nossa subida para a Série A, que é o objetivo de todo mundo. Renato, você já destacou, foi só uma semana de trabalho até aqui, né? Mas desde que você chegou no imaginário popular de boa parte dos torcedores e da imprensa, muitos esperavam que você fizesse transformações na nominata do time, colocasse algum jogador da sua preferência, alguma coisa do gênero. E hoje, contra o Vasco, você repete os nomes, com outras ideias, com alguns acréscimos, mas repete os nomes. Eu queria saber de você, ouvir de você, o porquê da manutenção e o que lhe fez repetir o time e não trocar peças. Pelo pouco tempo de treinamento, então eu falei para vocês que eu iria aproveitar o entrosamento dos jogadores. Eu corrigi algumas coisas durante a semana, eu não quis encher a cabeça dos jogadores de informações. Então, se eu troco os jogadores, tinha que mudar algumas coisas a mais. Então, eu não queria passar muitas informações e encher a cabeça dos jogadores. Eu aproveitei o entrosamento do time e aí já deixei bem claro para eles. Eu preciso do grupo todo e o jogador é que se escala. Então, eu tenho um grupo, confio em todos os jogadores e tem espaço para todo mundo, mas foi fundamental eu ter deixado praticamente a equipe que jogou contra o Vila Nova. Mudamos algumas situações durante a semana para o jogo, mas em especial foi o que eu deixei por causa do entrosamento do time. Tudo bem, Renato? Boa noite. Aqui. Boa noite. Quando o presidente falou pela primeira vez após a sua contratação, além das questões de ambiente, ele disse assim, o Renato tem certeza que vai potencializar os jogadores. E na sua chegada você disse, quem está jogando mal, comigo vai jogar bem. Quem está jogando bem, vai jogar melhor. E aí a gente vê Diogo Barbosa sendo aplaudido, outros jogadores aqui, não vou ficar citando todos, mas de fato a gente viu uma melhora geral. E aí eu peço que você, por favor, conte detalhes de como foram essas conversas durante a semana, porque na zona mista, antes do jogo, o Guilherme falou, o Renato me chamou e me passou muita confiança. Como foi isso com o grupo de jogadores, com cada atleta? Bom, acima de tudo, eu ajustei algumas coisas em campo durante a semana, em termos de colocação de toda a equipe, da maneira que eu gosto que eles joguem. E a partir daí, o que eu falei, a qualidade de cada um. Eu já fui jogador. Eu sei que o jogador precisa ouvir, eu sei que o jogador gosta de treinar, eu sei como que o jogador gosta de entrar em campo em termos de cabeça. Então, isso não é difícil. Para quem sabe, não é difícil. Então, aconteceu hoje, mas quando eu cheguei, eu falei, alguns jogadores estão bem, eles vão melhorar. Os que não estão tão bem, vão melhorar e bastante. Então, foi isso que vocês viram aí. Isso aqui eu não vou cansar de falar, isso aqui é Grêmio. É um clube muito grande. O Grêmio tem que voltar para o seu devido lugar, que é a primeira divisão. E, para isso, a gente precisa de todo esse grupo aí. Então, todos esses jogadores são importantes. Tem certas coisas que eu falo com os jogadores que eu não procuro colocar em público, eu prefiro falar somente para eles, porque eu aprendo com outros treinadores, mas eles também aprendem comigo. Então, eu prefiro ter certas coisas que eu prefiro só passar para os meus jogadores. O importante é eles entenderem os meus pensamentos, o que eu desejo deles dentro do campo. Eu acho que a prova maior foi hoje, aí, durante os 90 minutos. Renato, parabéns pela vitória. Mais um cara que teve uma mudança hoje, especialmente de participação do meio para frente, foi o Edilson. Foi um cara que já trabalhou bastante contigo desde 2010 aqui.
E, inclusive, foi quem deu a entrevista coletiva da semana, respondendo, inclusive, sobre a responsabilidade que ele teve na chegada dele, na conversa com a gurizada. Queria que tu falasse um pouquinho do Edilson também, que hoje, inclusive, cruzamento, né, deu para a jogada de gol. É um cara que realmente estava numa situação mais difícil fisicamente, porque chegou em março. Fala um pouquinho do Edilson no jogo de hoje. Ele é fundamental, é um jogador experiente, um jogador que nos ajudou já bastante no passado. É um jogador que tem o respeito do adversário, tem o respeito dos companheiros. Um jogador malandro, experiente. E eu pedi para que ele usasse isso tudo dentro do campo hoje, a experiência dele, dá tranquilidade para os jogadores mais jovens. Como você mesmo falou, pedi para ele, na hora certa, apoiar, até porque ele não é mais um garoto, mas toda vez que ele foi, ele conseguiu fazer as jogadas com os companheiros. Então hoje ele foi um grande destaque da partida, em todo sentido, pela experiência, pelo futebol. Não é por nada que o próprio torcedor gritou o nome dele também. Então é um jogador que nessas horas, é por isso que nessas horas você precisa botar os jogadores mais cascudos em campo, entendeu? Para eles não sofrerem tanto a pressão da vitória. Então foi isso que eu conversei com eles, passei para eles, porque o garoto você tem que começar a soltar ele na hora certa, entendeu? Não adianta você botar muita responsabilidade no garoto numa hora dessa, que você pode queimar o garoto com o futuro. E disso hoje ele se preparou, conversei bastante com ele também durante a semana, foi muito bem, tanto na frente como lá atrás. Renato, você falou que o Grêmio deu o primeiro passo, né, em direção à Série A, e o Grêmio nessa Série B apresentou alguns jogos fora de casa não tão bem assim. Dentro desse primeiro passo, o resultado fora de casa, a postura do Grêmio pode ser a mesma hoje vista aqui na Arena? Eu tenho uma maneira, uma filosofia de jogar dos meus times que eu não vou mudar. Eu acredito na minha maneira de jogar, a gente não vai, independente do adversário, a gente não vai mudar não. Eu não vou mudar a maneira do Grêmio jogar devido ao adversário. O Grêmio é grande, o Grêmio tem que jogar para ganhar todos os jogos, seja na arena, seja fora. Pressão total no adversário, do jeito que a gente fez aqui no Vasco. Não vai ser assim, não vai ser diferente assim no próximo jogo e nos próximos jogos. O Grêmio é muito grande para estar esperando o adversário, qualquer adversário, com todo o respeito ao adversário. Aqui é Grêmio, e o Grêmio tem que jogar sempre, lógico, tomando os cuidados defensivos, mas sob o meu comando o Grêmio sempre vai jogar para ganhar. Boa tarde, Renato. Você falou que aproveitou o entrosamento do time que vinha jogando, então eu queria lhe perguntar, questão estratégica mesmo, quanto que teve do trabalho do Roger e o quanto que teve do Renato, quanto que você pôde mexer no time durante essa semana e o que você pensa daqui para frente também, questão estratégica do time? Tem certas coisas que eu não vou me comparar ao Roger e vice-versa. O Roger tem uma maneira de trabalhar. Eu falei para vocês que eu aproveitei da equipe dele o entrosamento. Treinei algumas coisas durante a semana, que nós colocamos algumas coisas em jogo hoje. Não sei se vocês observaram, mas bastante coisa, inclusive, diferentes da equipe do Roger, porque é a minha maneira de trabalhar. Poderiam aparecer outras coisas diferentes, mas infelizmente o Campaz, que nós treinamos com ele durante a semana toda, logo no início ele sentiu, e na maioria das nossas jogadas ele treinou com a gente, estava presente, então fica difícil você colocar outro jogador e fazer exatamente o que nós treinamos com o Campaz durante a semana, entendeu? Mas tá de bom tamanho. Eu não quero e nunca vou me comparar a qualquer outro treinador, entendeu? O Roger fez o trabalho dele, eu vou fazer o meu. No futuro o treinador vai fazer o dele, é assim a nossa vida. Renato, parabéns pela vitória nessa reestreia. Queria te questionar sobre um jogador também que dessa lista de atletas que não estavam com o desempenho que o torcedor esperava, é o Lucas Leiva. E hoje ele entrou contigo numa situação, parece que ele jogou um pouco mais adiantado. Queria te perguntar se esse posicionamento dele de hoje foi pontual por conta da partida, ou se você pretende utilizar ele um pouco mais adiantado mesmo. Depende, eu não gosto de improvisar o jogador, mas hoje é porque nós temos muitos jogadores, muitos não, mas nós estamos com poucas peças no ataque. Então eu senti o Guilherme no final do jogo um pouco cansado, eu não tinha outro jogador para colocar ali e eu procurei aquilo que eu falei, usar os jogadores numa situação dessa de dificuldades, numa pressão do adversário, os jogadores mais experientes. Então eu coloquei ele um pouco mais aberto para pegar a subida do lateral esquerdo.
coloquei o Biel para o outro lado para a gente ter um escape, praticamente fechei bastante o meio, entendeu? Os últimos 5 minutos para a gente não dar chance para o adversário, como nós não damos mesmo, eles não tiveram. Então era um jogador que usei, eu poderia de repente colocar um outro garoto, mas é aquilo que eu falo, numa hora dessa é melhor usar, se o jogo tivesse decidido até poderia usar um garoto também. Mas numa hora dessa é importante você colocar um jogador experiente, entendeu? Porque ele vai saber superar as dificuldades dentro do campo. Obrigado, Renato. Boa noite.